Olá, queridos amigos, queridos irmãos, mais uma vez nos encontramos reunidos em nome de Jesus para estudarmos juntos o livro Lindos Casos de Chico Xavier, do escritor Ramiro Gama. Hoje nós vamos falar em torno do capítulo 14, um ensinamento que ficou. A luta ia acesa, nos fala Ramiro Gama. Trabalhos, dificuldades, incompreensões. Chico, ao lado de José Xavier, perseverava. Uma noite, porém, experimentava enorme fadiga. E a hora da reunião, perguntava a si mesmo: valia a pena combater? Por que dedicar-se à mediunidade se Jesus já estivera no mundo e tudo ensinando não fora compreendido? Não seria melhor entregar o nosso Senhor à terra com tudo o que pertence à vida dos homens? Foi então que a mãe de Chico Xavier, desencarnada, recomendou-lhe que abrisse o Novo Testamento, o que Chico fez pela primeira vez, esclarecendo-lhe que o Evangelho tem sempre uma resposta para as nossas dificuldades. O filho abriu o código divino ao acaso e leu no versículo 1 do capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos. No primeiro livro, o Teófilo, relatei todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. A entidade, carinhosamente, acordando-o para o dever a cumprir, observou: reparou, meu filho, pela narração dos apóstolos, ficamos sabendo que o Evangelho relata as maravilhas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aprendemos a cooperar com ele, porque ainda estamos muito longe da conclusão do reino de Deus na terra, que o nosso Senhor está construindo. E o ensinamento ficou exigindo meditação. Então nós vamos observar uma orientação da mãe de Chico Xavier. O Evangelho de Jesus tem sempre uma resposta para as nossas dúvidas. Vejamos que o Chico tinha inúmeras lutas, desde o nascimento, quando criança, ele enfrentou muitas dificuldades. A mãe desencarnou quando ele ainda era criança e ele passou por várias dificuldades, foi convocado ao trabalho, a trabalhar em nome de Jesus, mas as dificuldades, as incompreensões eram muitas. Numa época que o catolicismo realmente predominava e mandava, que perseguia os que se diziam espíritas, mas Chico sempre teve ao seu lado o seu irmão José Xavier, e junto eles perseveravam muito nas lutas, nas dificuldades, sempre com confiança em Deus. Mas certa noite o Chico começou a perguntar para si mesmo. Vejamos bem, pensava o Chico, Jesus já estivera no mundo ensinando, fazendo bem, e não fora compreendido. Jesus, que trouxe o amor para a libertação das pessoas, não fora compreendido. A humanidade preferiu a libertação de Barrabás, um criminoso da época, e a crucificação de Jesus, que era um homem de bem, que ensinava o caminho para o reino de Deus, como nos ensina, o caminho para construirmos o reino de Deus. Então, o serviço com a mediunidade, o Chico fazendo essa comparação, o serviço com a mediunidade que eles estavam trabalhando era de muita luta, de muita dificuldade. As pessoas não compreendiam muito bem aquele trabalho espiritual. E o Chico começou a fazer uma observação que Jesus também não fora compreendido. Veio à terra e o povo não soube compreender Jesus.
Assim como se Jesus hoje viesse à Terra novamente, ele não seria compreendido, porque nós, seres humanos, estamos muito longe do verdadeiro amor. Estamos muito longe da afabilidade, da doçura. Muitas vezes nós apresentamos virtudes que ainda não existem em nós. Muitas vezes mascaramos um comportamento que ainda nós não temos esse comportamento. Muitas vezes, dentro desse verniz social, nós nos colocamos como uma pessoa de bem, como uma pessoa boa, como uma pessoa generosa, sendo que, na verdade, em essência, dentro do nosso lar, na convivência com os nossos familiares, muitas vezes nós não somos essa pessoa boa, nós não somos essa pessoa caridosa, nós não somos essa pessoa gentil. Muitas vezes nós apresentamos ou muitas vezes mostramos para os outros aquilo que nós não somos ainda em verdade. Mas vejamos bem que o Evangelho, aos poucos, vai nos ensinando a nos tornarmos melhores, a corrigirmos as nossas imperfeições. A partir do momento que a gente começa a questionar as nossas próprias atitudes, é um sinal que nós estamos num processo de consciência semi-desperta. Uma pessoa que está na consciência de sono é aquela pessoa que faz o mal, e se lhe desse a oportunidade, ela faria novamente o mal. É aquela pessoa que prejudica outra pessoa, e se lhe fosse concedida a mesma oportunidade, ela continuaria prejudicando, ou continua no mesmo caminho, cometendo coisas erradas, prejudicando as pessoas. E é a pessoa que diz assim, se me der a oportunidade, eu faço de novo. Então, uma pessoa que está num processo de consciência de sono. A partir do momento que a gente começa a se perguntar, começa a se questionar, começa a analisar que o nosso comportamento não deveria ter sido como foi, é um sinal que nós estamos numa consciência semi-desperta. Processo de consciência semi-desperta. É o momento que a gente para analisar as nossas atitudes, como fazia Santo Agostinho. No final de cada dia analisava, fazia uma revista do seu dia a dia, e se ele havia magoado uma pessoa, ele se colocaria à disposição de perdoar no dia seguinte, ele ia anotando todos os seus pontos fracos. E foi assim que ele se conheceu e se transformou. Então esse é o processo de transformação que nós devemos fazer. Então se Jesus voltasse novamente à Terra, ele não seria compreendido. Então, vendo o Chico Xavier passando por aquelas dificuldades, ele e seu irmão José Xavier estavam perseverando no bem, a mãe de Chico Xavier realmente pede para ele, olha meu filho, abre o Novo Testamento, e esclarece dizendo assim, nos momentos difíceis, Chico, de aflição, nós não podemos nos afastar de Jesus. Nos momentos difíceis devemos estar com Jesus e devemos sempre recorrer ao Evangelho, porque o Evangelho sempre tem uma resposta para as nossas dúvidas e quase sempre nos auxilia a resolver as nossas dificuldades. Então ele abre o Evangelho, lá no capítulo 1, no versículo 1, Atos dos Apóstolos. Então, relata o Evangelho, e Jesus começou a fazer e ensinar. Então a mãe do Chico deixa bem claro assim, olha meu filho, Jesus começou aqui na Terra a fazer e ensinar as maravilhas do reino de Deus. Isso quer dizer que nós devemos continuar cumprindo com o nosso dever, que nós devemos continuar fazendo o bem, que nós devemos continuar amando, onde muitas vezes não somos compreendidos, devemos continuar amando, devemos continuar auxiliando as pessoas, porque Jesus, ele começou a fazer e ensinar para que nós continuemos o trabalho que ele começou a fazer e ensinar, para que aprendamos, Chico, com ele, com Jesus, a cooperar, porque ainda estamos muito longe da conclusão do reino de Deus na terra, que o nosso Senhor está construindo. Vejamos que a terra, ela está num processo de transição. Então o Senhor Jesus, ele começou a ensinar, a preparar, e até hoje trabalha nesse processo.
de transformação da criatura humana. Então nós estamos muito longe desse reino de Deus na Terra. Ainda nós valorizamos as questões materiais, ainda nós valorizamos as questões do vício, ainda nós valorizamos o verniz social e muitas vezes relegamos as questões religiosas. André Luiz, no capítulo 1 do Nosso Lar, nas zonas inferiores, ele fala que muitas vezes ele teve a oportunidade de ler o Novo Testamento, de pensar, mas muitas vezes ele não concordava com aquilo. Muitas vezes ele lia por ler, não concordava, discordava, não praticava aquilo, aquela mensagem nem sequer adentrava o seu mundo íntimo, e ele lá no mundo espiritual, no umbral, sofrendo, ele começou a dar valor nessa questão do evangelho, da religiosidade, do homem de bem. Então o evangelho de Jesus vem nos ensinar a começar a fazer, a trabalhar, porque o reino de Deus ele está se instalando na terra. E Jesus, que está no leme da embarcação humana, nada acontece à revelia de Deus, Jesus está por dentro de tudo, ele está no comando da construção de um mundo melhor. Para que o nosso mundo se transforme num mundo melhor, Jesus continua trabalhando incessantemente, construindo o reinado de Deus sobre a face da Terra. O nosso orbe planetário, mundo de provas e expiações, ele deixará dessa posição para se transformar numa posição de regeneração. Estamos a caminho da regeneração? É a pergunta que nós devemos fazer. O mundo vai se tornar de regeneração, mas nós estamos a caminho da regeneração? Estamos nos tornando pessoas melhores para continuar nesse processo evolutivo? Que o mundo vai transformar e se transforma com a nossa transformação. A partir do momento que a gente se transforma, muda o nosso pensamento, colabora, o mundo se transforma. O reino de Deus habita no coração do homem e habita na terra. E com essa transformação, então, a Terra ela vai deixar a hierarquia dos mundos e vai transformar, vai passar de um degrau para o outro, de provas e expiações para um mundo de regeneração. Por isso que Jesus fala assim, o reino de Deus não está aqui nem acolá. Ele se encontra dentro de cada um de nós. Então que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos dê muita paz, e que possamos nós continuarmos cooperando para que o reino de Deus se estabeleça na terra e para que nós nos transformemos em uma criatura melhor. Muita paz e luz.